paz, meus amados, boa noite. Quero deixar nessa noite uma reflexão para os nossos corações, que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz assim: Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Assim também como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí no versículo 42 diz assim: Vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Irmãos, a mensagem que eu trago hoje é sobre a volta de Jesus. E eu pergunto para você, nesta noite: você está preparado para a volta de Jesus? E se Jesus voltasse agora, você estaria feliz ao encontrar Jesus ou estaria triste porque você não se preparou? Irmãos, estamos vivendo os últimos momentos da Igreja do Senhor aqui na Terra e nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Tem muitas pessoas desapercebidas, né? Não estão se importando com a volta de Jesus, não têm se preparado. As pessoas hoje estão muito distraídas com as coisas do mundo. Lá em Romanos capítulo 12, e versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Irmãos, eu quero dizer que tem muita gente conformada com este mundo, amando mais o mundo do que a Deus. Muita gente desapercebida, distraída com essas coisas que estão acontecendo. Muita gente não está se preparando para a volta de Jesus. Jesus volta e você fica. Irmãos, Jesus está voltando. É tempo de a gente buscar a face do Senhor Jesus. Não é tempo de a gente se conformar com as coisas que está acontecendo neste mundo. Vemos que na Nigéria pessoas estão sendo perseguidas, estão morrendo por não negar a Cristo. E aqui no Brasil, você seria capaz de morrer por Jesus? Ou você negaria a Cristo por qualquer coisa? Irmãos, vemos hoje que as pessoas estão focadas neste mundo. Tudo é status. Tudo que você faz hoje em dia, tudo que você vai fazer, você tem que colocar no status. Não precisa você expor a sua vida, tudo o que você faz. Você quer tirar uma foto, você saiu com sua família, quer tirar uma foto, deixa no celular mesmo, para sua família, para você viver de lembranças, não para colocar no status. Tem pessoas que vai para um culto, tira foto, aí posta daqui a pouco, faz uma caminhada, coloca, vai para uma academia, coloca, vai para um culto, coloca, vai para isso, vai para aquilo. Minha gente, estamos perdendo o foco. O alvo é Cristo, não este mundo de aparência. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui é passageiro. Nós devemos nos apegar a Cristo. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Tem pessoas aí perecendo por não estamos falando da mensagem da cruz. Nós precisamos falar de Jesus. Jesus morreu por nossos pecados. Jesus veio a este mundo salvar aqueles que se haviam perdido. O povo se corrompeu. Por que foi que porque Deus mandou o dilúvio? A terra havia se corrompido. A terra estava cheia de violência, as pessoas tinham se afastado de Deus, estava má, uma geração má. Mas no meio daquela geração havia um remanescente que ainda temia a Deus e era justo. Deus achou graça em Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que Noé era um homem justo e perfeito diante de Deus.
em todas as suas gerações. Irmãos, eu creio que Noé, desde que ele cresceu, ele se tornou um servo justo desde a sua infância. Ele conseguiu ser um homem temente a Deus. Por isso que a Bíblia fala em Gênesis que ele era um homem justo e perfeito em suas gerações. Então Deus diz assim: olha, Noé, a terra se corrompeu, está corrompida diante da minha face. Então eu vou destruir a terra. Eu vou destruir tudo que há nessa terra. Somente você vai ser salvo. Então você faz para você uma arca para ti, porque é contigo que eu vou estabelecer a minha aliança. Então Deus usa Noé naquele momento. Noé constrói aquela arca. Noé continua falando para aquele povo: olha, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra e vai destruir essa terra. E as pessoas não davam ouvidos a Noé, zombavam de Noé. E os filhos construíam aquela arca com Noé junto com aquelas pessoas. Noé tinha 500 anos. Quando aconteceu o dilúvio, Noé estava com 600 anos. Então, se passou mais de 100 anos Noé construindo aquela arca. Então, irmãos, pode passar o tempo que for passar. Não importa se já faz mais de 2.000 anos, 3.000 anos, Jesus ele vai voltar. E quem estiver preparado vai subir. E quem não estiver preparado vai ficar. E simplesmente vai passar pela grande tribulação. E você não sabe o que é a grande tribulação. Se você sofre por um probleminha de dor de cabeça, ou um problema com seu filho, um problema com seu marido, um problema com qualquer coisa que você já fica com dor de cabeça, já fica estressado, já fica aperreado, já fica ansioso, imagine você passar na grande tribulação. Então, não deixe de ir para o céu para passar pela grande tribulação. Se apegue com Jesus, comece a mudar de atitude, comece a fazer a diferença, pregue o evangelho. Você não posta tantas coisas nas redes sociais porque você não fala do amor de Cristo. Porque tem tantas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, ouvir que Jesus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Jesus, ele quer salvar a tua vida, ele quer transformar a tua vida e te levar para o caminho do céu, o caminho eterno, a salvação eterna. Mas para ir para esse lugar, precisamos passar pela porta estreita, que não é fácil. Muitos têm passado pelo caminho largo, que é o caminho que conduz à perdição. São as bandejas, coisas que o mundo tem oferecido, e muitos têm entrado por ela. A palavra de Deus mesmo diz que o caminho é espaçoso, é o caminho que conduz à perdição, e muitos têm entrado por ela. Então não entre por esse caminho, entre pelo caminho estreito, é espinhoso, é apertado, mas é por ele que vamos chegar até o céu. Então não se envergonhe de pregar o amor de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Faça a diferença na sua vizinhança. Pregue, fale de Jesus. Fale de Jesus. Jesus, as pessoas precisam ouvir que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda salva, que Jesus transforma, que Jesus restaura vidas. Então fale de Jesus ao invés de você estar postando as coisas todos os dias. Parece que é uma obrigação as pessoas terem que estar todo dia postando coisas, gente. Precisamos focar em Cristo. Precisamos olhar para Cristo, precisamos tirar o nosso tempo com Deus. Quanto tempo você tem dado para Deus? Né? O dízimo do tempo é 2 horas. Mas quanto tempo você tem dado para Deus? 1 minuto? 10 minutos? 1 hora? Quanto tempo você tem dado? Você tem orado quando você acorda? Porque tem gente que assim que acorda pega no celular, aí bota lá um status assim: obrigado Deus por mais um dia. Mas e aí? Você se ajoelhou para orar? Você agradeceu a Deus realmente, pessoalmente? Você falou com Deus? Porque as pessoas pensam que Deus está nas redes sociais. Gente, as redes sociais não foi Deus que fez, não, gente. Foi o homem. Simplesmente não é de Deus. Não é de Deus essas coisas, gente. A gente está perdendo muito tempo nisso. Eu estava num tempo também que eu postava as coisas e eu parei para pensar: meu Deus, eu sei, Deus está se agradando disso. Não está. Para quê?
A gente tira foto com a nossa família, tira, bota lá, deixa lá no celular mesmo. Para você outro dia olhar e ver e se lembrar do que você passou com aquele momento tudo e tal. Mas para que você posta tantas coisas nas redes sociais? As pessoas só vão saber da sua vida, só vai curtir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vai fazer nada. Se você está doente, alguém vai fazer alguma coisa por você? Não vai fazer nada por você. Então, passe menos tempo nas redes sociais, busque a palavra de Deus, vá orar pelos seus vizinhos, vá orar pela sua família, aqueles que ainda não são salvos. Vá jejuar, vá consagrar a sua vida, vá pedir a Deus para purificar a sua vida, tirar tudo que não te agrada de você, para que Deus encontre você fazendo a vontade dele. Ore, busque a vontade do Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos à volta do Senhor. Não é tempo de perder tempo com essas coisas do mundo, não, minha gente. Vamos buscar a vontade do Senhor. Lá no livro de Isaías, a palavra de Deus diz aqui que Deus está cansado. Deus está cansado dessas coisas que não têm agradado a Ele. Gente, aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 11 diz assim: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrada o de sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vires para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses a pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo as reuniões solenes. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estender as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Vinde então e aguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Irmãos, essa mensagem aqui não é para as pessoas que ainda não foram salvas, não. É para as pessoas que estão dentro da igreja mesmo, são os cristãos que se afastaram de Deus, que estão dentro da casa do Senhor, que pensam que estão fazendo a vontade de Deus quando não estão, que estão vivendo em pecado. E Deus está dizendo que o seu pecado, que seja tão vermelho como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Se você se purificar, se você vir e fazer tudo isso aqui, aí o seu pecado ele vai se tornar branco como a lã. É isso aí que a palavra de Deus fala. É para as pessoas que estão afastadas de Deus. É para as pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que estão pensando que estão adorando a Deus quando não estão. Os louvores de hoje não são uma adoração mais para Deus. Os louvores de hoje são para o homem, para o seu próprio ego, para o seu cansaço, sua fadiga, os seus sofrimentos que vocês passam. Você vai ter vitória aqui, você vai ter vitória ali. Gente, você já parou para pensar no sofrimento de Jesus na cruz do Calvário? O sofrimento de Jesus não se compara com o teu. E tem pessoas que aí estão oprimidas, estão ansiosas, depressivas, mas não param para pensar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O quanto Jesus sofreu por você, para que você estivesse hoje de pé. Jesus, ele te ama. Independente do seu sofrimento, pense no sacrifício de Jesus. Ele te deu a vida, ele morreu na cruz do Calvário por você. Então você tem que fazer o melhor para Deus. Não importa o quão você está sofrendo, sofra por Jesus. O povo da Nigéria está lá, sofrendo por Jesus, por não negar a Cristo, gente.
estão sendo queimadas vivas, enquanto você, aqui no Brasil, não para pregar o Evangelho de Jesus. Você não ora de verdade. Muitas pessoas chegam na igreja, se ajoelham e se levantam na mesma hora. Ninguém consagra mais, ninguém jejua mais. Ninguém louva mais. Um louvor para Deus é para o homem. Minha gente, como é que Deus vai receber a adoração? Como é que Deus vai receber? Não recebe, não. Deus está vendo um povo, uma geração de pessoas egoístas, de pessoas que não querem levar a sua cruz, de pessoas que não querem negar a si mesmo, pessoas que não têm mais amor no coração pelas vidas, pelas pessoas. Amam as pessoas que conhecem, mas não amam as pessoas que estão distantes, pessoas que estão morrendo. Não faz visita, não fala mais do amor de Cristo. É muito bom pregar para quem está dentro da igreja. É muito bom cantar qualquer louvor. Mas canta um hino para Deus receber. Jesus, Ele quer que a gente adore a Ele, porque nós fomos feitos para adorar o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E por que você só dá as coisas a Deus pela metade? Irmãos, nós não somos nada. Deus não precisa de você para nada. É você que precisa de Jesus. E sim, Jesus precisa de você. Sabe para quê? Para você pregar o Evangelho de Cristo. Ele precisa de você para que você venha ganhar vidas para o reino dele. Pessoas estão perecendo, pessoas estão aí morrendo, porque ninguém prega mais sobre a volta de Jesus. A pregação de hoje é só para nós. É só para nós. Ninguém fala mais sobre pecado de ninguém, porque se falar que você está errado, ninguém quer mais ir para a igreja. As pessoas têm medo de dizer que aquela pessoa está errada, que não pode cantar se fizer isso de errado. A gente precisa fazer a diferença. Em Malaquias capítulo 18, capítulo 3, versículo 18 diz assim: portanto, verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você está fazendo a diferença? Você está servindo a Deus ou está servindo ao mundo? A palavra de Deus diz: não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tem muitas pessoas amando mais o mundo do que o Pai. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Então, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, assim como aconteceu no dilúvio. A arca ficou pronta, Noé entrou na arca com sua família e com os animais que Deus mandou preparar. E Deus mandou o dilúvio, toda a terra foi corrompida, toda a terra foi desfeita. Toda a terra pereceu. Nada que existia na face da terra sobreviveu, a não ser os que entraram na arca. Você que entra na arca, então faça a diferença. Seja como Noé, seja justo, perfeito em suas gerações. Seja um remanescente que Deus quer nessa geração. Seja um remanescente que pregue a palavra sem medo. Que pregue, que tenha ousadia, que seja cheio do Espírito Santo de Deus para pregar com convicção a palavra do Senhor. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com teu Deus. É tempo de se purificar. É tempo de se purificar. Em vez de você perder tempo com essas coisas de redes sociais, vá buscar a face do Senhor Jesus. Nós precisamos estar em contrito com Deus. Você pode sim usar as redes sociais, mas minha gente, tá um caso sério.
Nós precisamos estar em contato com o Senhor. Nós precisamos fazer a diferença. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus os ajude, que Deus venha nos purificar e nos guardar dessa geração perversa, dessa geração que está corrompida, está como Sodoma e Gomorra. E nós precisamos sermos remanescentes do Senhor, estarmos fazendo a diferença. Não ser cristão apenas de boca, mas sim de corpo, alma e espírito. Amém? Que Deus te abençoe e que essa mensagem tenha tocado no seu coração e que a partir de hoje você venha buscar a face do Senhor, porque a qualquer momento Jesus ele vai voltar. Amém? Que Deus abençoe.